para você é que a diferença que Deus faz é quando eu entendo que a questão, eu não tenho preocupação de estar certo. Se o outro tiver certo, glória a Deus. Eu não vou sair menor se eu reconhecer que eu preciso mudar. O que você precisa entender é que as diferenças, elas são uma bênção. Pastor, o senhor está doido, vou botar a mão na sua testa. As diferenças são uma bênção, porque eu aprendi com a Lívia a me equilibrar. Nós dois somos tão diferentes que eu até começo a rir. Tem hora que nós dois estamos olhando para uma situação e ela está rindo de mim, eu rindo dela, porque ela já sabe o que eu penso e eu sei o que ela pensa. Aí a gente começa a conversar. Quem já sentiu assim? Quem já sentiu assim que não é possível? E quando você entende que isso é algo salutar, que Deus foi quem fez cada um de nós e que nós precisamos ser diferentes. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, perdão pastor, fala assim: pastor, eu sou diferente da minha esposa. Eu falei: meu irmão, já pensou se você fosse igual a ela, vocês iam para o buraco, ia ser terrível, a vida ia ser horrorosa. Pastor, eu sou diferente demais do meu filho. Aprende com ele. As diferenças, elas têm que ser valorizadas, e eu preciso honrar o outro. Muito prático. O que é honrar? É o reconhecimento de que a Lívia, ela é diferente de mim, mas ela tem algo de Deus para mim. Me permita te falar uma frase que eu aprendi há muitos anos. Você quer que Deus fale com você? Quem quer que Deus fale com você? Você sabe como é que Deus fala com você? Através do seu cônjuge. Você quer que desça Gabriel? Pode ser até que um dia ele desce, mas Deus vai falar com você todo dia através do seu cônjuge. Quando a Lívia fala comigo, é Deus falando comigo. E quando eu falo com ela, Deus falando com ela. Quando eu falo com meu filho, é Deus falando com meu filho. E quando meu filho fala comigo, é Deus falando comigo através dele. É por isso que nós estamos em família. Será que você honra? Será que a sua esposa se sente valorizada e importante? Ela se sente ouvida? Tem mulheres que eu fico, olha, eu estou falando agora para os homens, tem mulheres que eu fico impressionado, mulheres sábias e que tem homens que não aproveitam o melhor de Deus para ele. A Lívia, na verdade, hoje, nós vivemos uma fase da nossa vida em que eu aprendi o quanto eu preciso dessa mulher que está aqui. Ela é uma bênção, meu irmão, ela é uma bênção na minha vida, do fundo da minha alma, eu preciso dela. Ela é amor, cuidado, ela é equilíbrio para mim. Isso é muito bom. Quando eu descubro isso, eu passo a viver feliz. Será que o seu cônjuge sente isso? Será que o seu filho sente isso? Pastor, eu vejo pessoas reclamando dos filhos, querendo que os filhos façam coisas que eles nunca aprenderam, o pai nunca ensinou e quer que o filho faça, e fica só reclamando. Eu não estou dizendo que você não precisa ajudar, admoestar, mas qual é a palavra de estímulo, de honra? Porque a honra, quando você se sente honrado, você faz aflorar em você o que você tem de melhor. Todos nós temos defeitos e todos nós temos virtudes. Quando nós sentimos que alguém nos valoriza, o melhor de nós brota. E é isso que nós precisamos viver em família. Ontem minha filha me ligou. Minha filha mora em São Paulo. Eu tenho 3 filhos, eu e a Lívia temos 3 filhos. Uma filha que vai fazer 30 anos, casada, mora em São Paulo, é médica. Um filho que é engenheiro, tem 27 anos, mora em Brasília. E uma filhinha nossa, filhinha tem 25 anos, vai formar em medicina esse ano. Ontem eu conversava com a minha filha mais velha. O meu cunhado que mora em Brasília foi visitá-la em São Paulo. A Gabriela e o marido dela, o Vinícius, saíram com o meu cunhado, levaram-no para todos os lugares. Assim, eles são super amorosos. Ontem eu falei: Gabriela, que coisa linda, seu tio saiu daí, assim, nas nuvens. Ele quer, esse meu cunhado quer que a Gabriela e o Vinícius mudem para Brasília, porque ele gosta demais deles. Então, isso é o círculo virtuoso. A honra é o círculo virtuoso de Deus. Se você começar a reforçar aquilo que o outro tem de bom, o que é ruim vai diminuir, e ele vai ter vontade de mudar. O que nós estamos entrando agora falando, a gente falou sobre eu me conhecer, e agora uma coisa muito importante é eu conhecer o outro. Para nós termos intimidade com o outro, não é eu concordar
Mas eu entender, eu compreender, eu saber o que o outro sente, eu saber por quais sentimentos que o outro, né, tem passado. Então a intimidade é muito importante, e nós temos que procurar essa intimidade. Na palavra de Deus diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu preciso de me amar, né? E a gente tem aprendido aqui a nos conhecer para nos amar. E agora nós vamos falar um pouquinho para você. Teve a primeira música que nós cantamos, fala que Deus nos ensina a praticar, a amar a minha família. E é isso que nós temos que, nós escolhemos amar. Então nós vamos agir para ter intimidade, para relacionar. O Luiz vai falar sobre a primeira intimidade. Na verdade, intimidade é algo que é fundamental, necessário, essencial, imprescindível para a gente viver em família como Deus quer. Hoje nós temos muitas pessoas morando debaixo do mesmo teto, mas cada um vivendo no seu mundo. Quem conhece alguém assim, pisca os olhos. Gente, hoje é o mundo. Você vê as pessoas vivendo na mesma casa, sem nada, sem nenhum link. Deixa eu te falar o que é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que eu tenho que entrar no mundo da Lívia. Escuta o que eu estou falando. Você tem que entrar no mundo do seu marido, do seu filho. Entrar no mundo é saber o que está lá dentro, é o que ele está vivendo, é saber a dificuldade, o problema, o medo, a tristeza. Por isso que tem que comunicar. Intimidade é comunicação. O que é isso? É uma autorrevelação. Eu mostro o que eu penso e eu me coloco no lugar do outro. Será que você consegue entender a importância da intimidade? Será que você é alguém que vive junto ou vive separado? Eu tenho que colocar a Lívia no meu mundo, ela tem que entrar no meu mundo, ela tem que saber o que me angustia. Eu estava contando para a Lívia agora, eu fiquei com raiva. Eu sou fluminense, o Fluminense perdeu agora do Flamengo de 2-0, 2-1, mas eu fiquei irritado com aquilo, porque eu queria, né? Eu achei injusto, eu achei que foi falta. Falei, meu bem, que coisa ruim. Eu contei isso para ela, ela deve ter ficado rindo de mim, mas eu contei para ela. Falei, meu bem, que sentimento de impotência, de frustração. Ela sabe o que eu sinto. A Lívia é o seguinte, hoje, quando nós casamos, a Lívia está colocando, porque eu já vou colocar dentro de um item. A gente tem que começar então, a intimidade tem 5 aspectos que nós vamos falar essa noite rapidamente. Primeiro, a intimidade. Eu falei que intimidade é viver a vida do outro e o outro viver a sua vida. Intimidade a primeira intimidade chama intimidade intelectual. O que é intimidade intelectual? Vamos conversar sobre como nós vamos comprar o carro. Meu bem, eu gosto de carro alto. Não, eu não gosto de caminhonete. Meu bem, eu estou querendo fazer um curso. Eu estou achando que eu estou precisando melhorar na minha profissão. Estou precisando fazer uma pós-graduação. O que você acha? Meu bem, olha, eu estou achando que aqui em casa está pequeno, está ruim, nós precisamos ver se a gente aluga outra coisa. Intimidade intelectual é falar tudo que a gente vive no nosso dia a dia, o que eu penso, é a nossa visão do mundo. Nossa, eu fiquei muito chateado, eu vi um amigo meu de trabalho, ele não me respeitou, ele fez algumas coisas ruins, quer dizer, são posturas que eu não concordo. Então eu vou conversar sobre cada coisa. Meu bem, você acha que eu devo deixar a nossa filha ir naquela festa ou ir naquela viagem? A gente vai conversar sobre tudo. Por isso que na família tem que conversar. Isso é óbvio, mas por que a gente não faz? Pergunta para quem está do teu lado, se for da tua família, por que a gente não conversa às vezes? Pergunta para ele assim, fala, por que não conversa? A gente tem que conversar, a gente tem que se mostrar, e a gente tem que fazer com que o outro se mostre. E é tudo muito ligado, né? O Luiz está falando sobre as questões intelectuais, a forma como eu penso, e também tem a forma como eu sinto, aquilo que é forte, as minhas emoções. Será que você fala, as pessoas sabem da sua casa o que você sente? Às vezes ela te vê sorrindo, às vezes ela te vê chateado, mas não sabe o porquê. Se você quer ter intimidade emocional, você vai decidir verbalizar o que você sente.
né? Hoje mesmo, a questão do Fluminense do Luiz, eu falei, ele está conseguindo falar para mim o que ele está sentindo. Mas emocionalmente ele estava derrotado. Ele falou, meu bem, eu ia orar, eu ia ler, e eu fui assistir esse futebol, e ele estava irritado. Eu entendi as emoções dele, e assim, é bom que ele fale. Às vezes a gente não consegue falar. A minha filha, a mais nova, ela está no final da formatura dela, aí eles estavam fazendo jogos, aí ela fez uma blusa bonita lá, cor de rosa, e mostrou para o pai, e o pai percebeu que ela estava feliz, e eu não tinha percebido. Aí o Luiz falou assim para mim, olha que linda a blusa dela, para que eu percebesse a emoção dela. Aí ela falou, mãe, eu que escolhi, eu que fiz o desenho dessa blusa. E aí a gente tem que participar das emoções, às vezes assim, e falar, né? Às vezes eu por causa das minhas questões, escuto um carro de bombeiro passando, me dá um frio, me dá um medo, e eu falo para o Luiz as minhas emoções. Os meus meninos são já tudo grande, né? Adultos, tem que chegar em casa na hora que eu estipulo ali, porque senão vai me dando dor emocional. Aí eu falo para o Luiz, e o Luiz ora comigo, porque ele sabe das minhas emoções. Os meus filhos sabem. Ontem, e aí a hora que está faltando assim uns minutinhos para ele chegar, eu já mando uma mensagem no abençoado WhatsApp familiar, né? Porque ali a gente consegue controlar até as nossas emoções. Aí eu falo para minha filha, aí ela falou, mãe, parece que nós estamos muito conectadas. Ontem ela me falou, a hora que eu já estou chegando, você já está me ligando. Porque assim, já está conhecendo as emoções. Só que o problema é que às vezes a gente não é aceito. Às vezes a gente não aceita quando o outro fala das emoções dele. E é muito importante que quando você escute o seu filho falando do que ele está sentindo, que você não queira mudá-lo, porque aí eu não consigo falar das minhas emoções. Meu marido só quer me mudar, não me aceita. Eu vou falar que eu estou triste, ele fica bravo comigo, fala que isso aí não tem problema, né? Então, essa questão das emoções a gente precisa de dividir, né? Para que o outro tenha empatia, para que o outro entre no meu lugar. Será que dá tempo de a gente passar? Nós temos mais um vídeo, é o segundo vídeo. É um caso muito interessante sobre essa questão da intimidade emocional quando não tem o comportamento correto. É muito medo. E aí, meu bem? Já melhorou? Como é que você está? Você estava meio triste? Não, está ruim, tudo ruim. Estou muito triste. Essa noite foi muito ruim, quase não dormi. Assim, uma angústia, uma dor, assim, uma coisa aqui dentro. Muito medo, muita tristeza, passo chorando. E ainda por cima, achei muito ruim você chegar lá na casa de sua mãe e falar lá na frente de todo mundo que eu estou chorando, que a minha vida é muito boa, que eu não tenho por que chorar, que você não sabe o que fazer. É muito ruim isso que você faz. Meu bem, mas eu estava pensando, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Se você olhar em volta, as pessoas têm problemas imensos, você não tem problema nenhum. Na verdade, você está meio com frescura, não sei o que está acontecendo. Você precisa resolver mudar, não tem jeito. É muito duro. Eu, mal, do jeito que eu estou, incrível, aí você jogando pedra, falando que eu estou com frescura, é duro, né? Duro. Por isso que eu fico aqui nos meus livros sozinho. É importante que as pessoas tenham liberdade de falar os seus sentimentos, isso em todos os relacionamentos, que elas não se sintam desvalorizadas ou diminuídas, como aconteceu nesse vídeo. E nesse vídeo também houve um grande problema, que foi a exposição do problema. O marido conta do que a esposa estava sentindo para toda a família. Isso é muito ruim, isso destrói, isso traz um sentimento terrível para o outro. O outro verdadeiramente não se sente amado e protegido. E as pessoas vão se afastando, cada um vai construindo o seu mundo. E dessa forma, você não vai ter uma família forte. Legal, continuando. A gente quer falar um pouquinho sobre a intimidade física. Quando a gente estuda um pouquinho sobre relacionamento, existe até um livro muito conhecido, vocês conhecem, chama As 5 Linguagens de Amor, do Gary Chapman. Essa questão do toque é algo muito interessante. Eu estava lendo esses dias, Levin Keman é um autor
esse cara é um educador, psicólogo, psiquiatra americano, ele falando que crianças, principalmente homens que são criados com um preconceito, porque você pensa assim, se for menino eu não vou beijar, eu não vou abraçar. A violência nesses casos, mais tarde, ela floresce de uma forma impressionante. Então o toque, ele é muito importante. O toque, na verdade, é algo que dá aquela sensação no outro de ser amado. Vamos dar exemplo. Esses dias eu tive uma experiência muito agradável lá na igreja. Eu cheguei mais tarde, o culto havia começado, e um amigo meu que trabalha comigo sentou uma cadeira atrás de mim. Quando nós acabamos o culto, ele falou assim: Luiz, ele casou tem 2 anos, 3 anos. Ele falou assim: Luiz, eu quero ser como você. Aí eu até dei uma assustada, né? Eu falei assim: coisa boa, né? Por quê? Ele falou assim: porque você sentou com a sua esposa e você ficou o tempo todo de mão dada com ela, e você fez até carinho na mão dela. Olha só que detalhe interessante. Meus filhos, as minhas filhas, elas chegam e elas me abraçam. E eu brincava quando eu era menino, sempre brinquei de correr atrás delas, mas eu sempre as abracei, eu sempre as beijei. Minha filha é casada, ela chega lá em casa, eu acho fantástico. Primeiro eu beijo meu genro, beijo mesmo, onde eu estiver, no aeroporto, meu filho, ele já vem e me beija. E a Gabriela, ela já vem chegando para o meu lado. E aí eles chegam lá em casa, a Gabriela vem para perto de mim, e bota o pé, bota a mão, e eu fico ali, coçando ela. Eu adoro que me coça, acho o máximo. Então isso cria uma proximidade muito interessante. Quando eu saio com a Lívia, eu procuro dar a mão para ela. Esses dias eu falei assim: meu bem, eu estou me sentindo pouco amado por você, porque eu estou dando a mão, eu noto que eu estou chegando e eu não sei, ela está irritada com alguma coisa. Eu falei: eu preciso me sentir amado, para mim é importante. Então quando a gente faz do toque físico algo que transmite esse amor, isso se torna uma arma poderosa para a gente quebrar o gelo e acabar com a distância. Seja alguém que olha no olho e faz o carinho. Seja alguém que pega na mão. Eu e a Lívia, nós sempre arrumamos um jeito. Eu gosto disso. Uma das coisas que eu gosto, eu acho a minha mulher uma mulher bonita. Eu tenho orgulho dela. E eu gosto de andar com a mão no ombro dela. Como diz assim, é minha. Isso é importante. E eu quero que ela se sinta amada com isso. E eu gosto quando a Lívia pega na minha mão e quer ficar perto de mim. Isso tudo te dá uma dimensão de afeto. Eu não estou dizendo que é só isso que te faz. Tem gente, por exemplo, a Marcela gosta muito que a gente converse com ela. Até ela é engraçada que ela fica assim: pai, me dá um beijo, mas aí ela quer sentar e conversar. Ótimo. Mas será que você tem expresso o amor? E esse aspecto físico, ele é muito importante. E sobre esse aspecto físico, eu fiquei pensando, gente, eu tenho que ficar atenta, porque se eu coçar as costas do Luiz, se eu coçar a cabeça dele, já está tudo bem, ele já está se sentindo amado. Então a gente tem que ficar sempre atento, né, para essas coisas. Eu tenho que ficar sempre atento nisso, a gente tem que descobrir. E tem uma intimidade, que é a última que eu estarei falando, que foi muito forte na minha vida, que é a intimidade espiritual. Como é que ela é formada, né? Como eu contei para você, o meu pai me pegou no colo, eu e meus irmãos, quando nossa mãe faleceu, e ele falou de Deus para nós. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe ainda viva, a gente na fazenda, o meu avô tinha lá no pasto, lá em cima no pasto, tinha uma igrejinha, e a gente ia, nós, os peões da fazenda, ia tudo para essa igrejinha, e ali a gente via, dormia, né? As crianças dormiam
no banco, enquanto os adultos estavam ali, mas eu estava ali na igreja. Eu lembro desde criança, o meu avô era da Assembleia de Deus, a gente ficava ali no banco, sentado, ouvindo a palavra. Hoje, quando eu ouço as músicas que são da Assembleia de Deus, que me lembra do meu avô, me lembra como eu sou uma pessoa especial, eu sou filha de Deus Pai. Então, essa formação espiritual, que eu recebi da minha família. O meu filho hoje mora em Brasília e ele participa de uma igreja lá, não é a mesma que nós participamos. E o que eu faço? Eu acompanho ele pelo Instagram, porque ele está nos cultos lá, ele põe no Instagram e eu acompanho, eu falo, meu filho fez isso. Esses dias a minha filha mais nova, não é da mesma igreja que nós estamos, ela foi no culto porque o pai ia pregar. Então, assim, essa questão de participar da vida espiritual um do outro. Luiz lê um livro, ele fala o que ele aprendeu no livro. A gente tem que, isso é escolha, não é fácil, mas se você quer ter o mesmo sentimento como Deus fala lá em Romanos 12:16, fala, tende o mesmo sentimento um para com os outros. Eu preciso de conhecer, eu preciso de investir, Teve um dia que eu e o Luiz estávamos na rádio e falando ali, e o pastor estava muito forte, muito espiritual. Eu me senti assim, nossa, eu não conheço nada. Aí cheguei em casa, eu também não estava num dia bom, eu estava assim muito sensível. Aí cheguei em casa e chorando, Luiz, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Aí ele sentou perto de mim, e aí o que foi? Eu, meu bem, eu realmente não sou crente, eu não dou conta de fazer tudo que aquele pastor fala. E comecei a chorar, assim, eu achei que eu era a pior pessoa do mundo, que eu não tinha experiência com Deus. E o Luiz chegou perto de mim e falou, não, meu bem, e me trouxe a realidade. Mas se eu não falo, eu não conheço o outro, eu não recebo a bênção. As minhas experiências espirituais são diferentes da dele, eu preciso de compartilhar. A minha filha me põe sentada na sala lá, agora mãe, a senhora vai assistir esse vídeo aqui, do tal pastor ou do tal, e eu sento para participar com ela, porque isso a gente vai construir a união, a família. É legal. Por último, eu queria falar sobre, antes de passar, um aspecto da intimidade espiritual fundamental de uma família é o culto doméstico e a oração junto. Eu e a Lívia, nós sempre tivemos isso, e na hora de deitar, por mais que nós estejamos contrariados um com o outro, nós oramos juntos. Isso é fundamental. Continuando, por último, nós temos a intimidade social, e essa é maravilhosa. O que é intimidade social? É fazer as coisas junto. Família é lugar de fazer as coisas junto. A Lívia e eu, nós sempre arrumamos uma desculpa para estarmos juntos. Família é lugar de estar junto. Eu tenho 3 irmãos, 2 moram no Rio e 1 mora no Paraná. Esses dias todos eles vieram me visitar. Aí você sabe o que a gente fazia? A gente ia comprar pão juntos, os 4 descer no elevador para comprar pão. Podia ir um só, não podia? Mas nós temos que arrumar uma desculpa para estarmos juntos. Intimidade social significa que eu faço coisas junto. Eu lembro muito da nossa família, a gente ia para o Rio de Janeiro, meu pai morava lá, a gente viajava 18 horas num carro. A gente ia conversando sobre a nossa vida, a gente discutia, brigava, fazia as pazes. São viagens que eu jamais vou me esquecer. Que momento gostoso. Pai, vamos dormir no hotel. Eles adoravam dormir no hotel. Isso é intimidade social, é viajar junto, é ir no mercado junto, é ir na igreja junto, é fazer as coisas junto. É essa a grande diferença. E também compartilhar o que você fez separado. Eu gosto de contar para a Lívia o que eu vivi no dia. Isso faz com que ela entenda o que eu vivi, porque às vezes você está profundamente irritado, contrariado, passou por um grande problema e você não conta. Aí você quer que a pessoa na sua casa entenda que você passou por um problema se você não conta. As pessoas não vão adivinhar o que está acontecendo. Será que você consegue compartilhar? E a gente queria mostrar o último vídeo para a gente estar encerrando a nossa palavra.
uma situação interessante, porque você tem que valorizar aniversário, casamento, enterro. Isso é intimidade social, é valorizar aqueles momentos onde nós estamos juntos, onde você é alguém importante para fazer os vínculos familiares. Oh, estão ouvindo aí seu celular? Não, é verdade, peraí. Nossa, eu perdi aqui. Alô? Ô pastora, tudo bem? Como é que a senhora está? Ah, ótimo, olha, eu já mandei entregar as cestas, a gente fez um trabalho muito legal, só que agora a gente quer prestar um relatório, mas qualquer dia desse a gente pode prestar, não é verdade? Bora! Ah, Hora do show! a senhora quer que faz hoje à noite? Não, então tá bom, hoje à noite eu passo aí, eu vou contar quantas cestas foram entregues, a gente visitou lá o pessoal da Casa de Recuperação, atingimos as famílias, foi muito bom, aí à noite eu tô aí com a senhora, tá certo? O pastor também vai estar junto, a gente vai poder contar tudo o que aconteceu, tá? Um abraço. Bem, assim, você marcou para ir hoje à noite lá na reunião para mostrar. Meu bem, mas deixa eu te falar, ela acabou. Assim, você só pensa em você mesmo, você não vê, né? Você não marcou comigo para levar os meninos lá na minha tia, que hoje tinha reunião lá, tinha um aniversário? Você nunca vai. Não, agora deixa eu te falar, você viu aqui a pressão que eu sofri? É pressão pra quê? Pra mostrar que você é pressão? Assim não dá. E a família? Você acha o quê? Não. Se não der pra ir, você faz, senão eu chego no final. Eu vou sozinha. Eu vou com os meninos, sempre eu vou carregar todo mundo. Aí vem lá, onde que ele tava? Ele tava distribuindo. Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas. Chega. Você acabou de ver uma situação muito comum nas famílias, que acontece quando você não cumpre o que você promete, mostrando desvalor pela sua família. Assim, há uma quebra de confiança. Os relacionamentos na família são destruídos. Você percebe que esse homem, ele poderia ter dito não, ele poderia ter marcado essa reunião para outro dia, mas ele ficou preocupado com a imagem dele diante da outra pessoa. Ele não colocou limites. Ele poderia sim ter feito diferente. É tão gostoso as reuniões de família, ali a gente constrói as nossas histórias, a gente marca os relacionamentos, a gente marca a vida de cada pessoa da família. Portanto, se você quer uma família forte, seja alguém que mostra que ela de fato está em primeiro lugar na sua vida. Eu queria encerrar com uma reflexão. Eu vejo hoje a gente muito preocupado de ter a nossa casa arrumada e limpa. Seja alguém que se dispõe a fazer o almoço de família, o churrasco, seja alguém que serve para juntar as pessoas. Isso é família, isso é de Deus. Seja alguém que serve. Na verdade, eu queria chamar você para ficar de pé, nós estamos encerrando. E a gente queria orar. Eu queria que você assumisse na sua casa uma nova forma de agir melhor, e que você fizesse da sua casa um lugar onde você recebe uma nova identidade, a identidade que Deus quer que você tenha. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Dê a mão para o seu esposo, para o seu filho, para a sua esposa. Senhor, eu quero orar por cada família aqui presente, Pai. Eu quero declarar que a simplicidade e o poder dessas palavras que foram trazidas possam nos fazer viver, Pai, um mundo diferente. Pai, que a gente possa transformar o mundo, Pai, transformando primeiro a nossa casa. Senhor, traz o quebrantamento, traz a decisão de amar. Pai, nós queremos declarar que cada família aqui representada é família bendita do Senhor. E eu quero declarar sobre cada uma unção de sabedoria, Pai. Palavras que constroem, que chamam para a transformação, palavras que transmitem o Teu amor. Isso é o que vai brotar, Pai, em cada servo Teu, em cada serva, Senhor, em cada criança, em cada jovem, em cada adolescente. Cada uma dessas famílias é cercada pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: eu
quero mudar o mundo. Você precisa mudar o mundo. Você sabe como que você vai mudar?